E aí pessoal, nós estamos começando aqui uma live. Essa live terá a honra de contar com o tio Flávio, uma pessoa que eu admiro muito, faz um trabalho voluntário maravilhoso aqui na cidade de Belo Horizonte. Estamos aguardando a entrada dele para a gente começar e ter um bate-papo bem legal hoje, né? Já agradeço o Morales por ter entrado, a Dani, Gabriel Perissé. Nós vamos começar agora uma live bem legal, onde nós vamos falar de solidariedade e propósito, com uma pessoa que realiza isso diariamente na sua vida, que é o tio Flávio, fundador do Tio Flávio Cultural. Ele que recebeu em 2018 o troféu Malala junto comigo, e vai ser uma honra poder conversar com ele. O momento que nós estamos vivendo é um momento bem atípico, e nós estamos aprendendo muito sobre a solidariedade e o fato de não ficarmos solitários, né? Nós estamos criando conexões, alargando as fronteiras móveis e fazendo com que as pessoas se encontrem. Vai um abraço virtual para todos. Daqui a pouco o tio Flávio entra. Bom, quem eu sou? Sou o Paulo Souza. O meu trabalho é no Movimento Educação Alvo. Nós fazemos ações em parceria com o tio Flávio Cultural, e a tendência é que esses laços aumentem. É muito importante nesse momento garantir essas reflexões sobre o propósito da solidariedade. Muitas pessoas deprimidas, tensas, preocupadas nesse período. E aí, nós, enquanto movimento, estamos alargando as nossas fronteiras. E hoje a conversa vai ser extremamente importante, né? O tio Flávio já mandou um sinal aqui, né? E nós vamos começar a nossa conversa dentro de instantes. Se você não conhece ou gostaria de fazer alguma pergunta para o tio Flávio, já começa a escrevê-la aí, mande um comentário, você está me ouvindo bem, dá um joinha, que é para a gente poder fazer uma conexão bem legal, tá? Então, nós vamos começar uma conversa sobre a importância dessa solidariedade, que deve ser para todo dia, mas que agora, no período de isolamento, isso aumenta muito, tá? Vamos receber aqui o tio Flávio. Já estou mandando um convite para ele. O Flávio está entrando. Estamos aqui agora ou não? Isso, perfeito. Só tem que colocar a minha câmera, né? Isso, ajustou. Aí, isso. Então, tio Flávio, é uma honra poder falar Aí, contigo, rapaz. eu que agradeço. Falar Colo- desse nosso momento que estamos vivendo, de todas as ações aí que vocês estão realizando. O pessoal está entrando aos poucos, né, tio Flávio? E eu gostaria que você falasse do tio Flávio, esse ser humano, essa pessoa que age, que todos os dias está na minha oração, viu? Receba, Obrigado. receba essa vibração aí, é, que eu acredito que seja um educador solidário. E eu não tive a oportunidade de te entregar, mas o troféu Malala está aqui Foi. atrás. Você recebeu, né? Mas ele tá em casa também. Perfeito, tio Flávio. Conta pra gente como é que nasceu o tio Flávio, esse ser humano, e também o tio Flávio Cultural. Então vamos lá. O dia que você dedicou, né, o prêmio a mim, eu estava fazendo uma viagem para algumas escolas do interior, e aí eu pedi a Juliana, que é minha prima, e a minha mãe que fossem receber, justamente porque
como que você não está presente no dia né, da entrega de um prêmio. E a minha mãe ficou muito emocionada, inclusive, nesse dia. O tio Flávio nasceu da minha mãe, É porque mesmo? Ó, que legal. um dia eu Origem fui de pegar o tudo. celular dela, aí estava escrito lá no celular dela, tio Flávio, falei, então até ela já introjetou essa história, né? Mas há 21 anos, quando eu comecei a dar aula, e que os alunos de uma turma de publicidade, do último período de publicidade, foram que me batizaram como tio Flávio. E não foi um batismo muito mais adequado, na verdade, eles estavam já saindo da faculdade, naquele período de assim, a gente já não quer mais nada, e entra um professor. Imagina, eu era 21 anos mais novo, e eles falaram, olha, a gente está aqui, manda mais que você. E o tio Flávio foi uma maneira agressiva mesmo no momento. E depois, com o relacionamento com os alunos, é que eles começaram a me respeitar, a gente trocou o respeito, né? Foi respeito recíproco, e aí o tio Flávio começou a ser, não aquela agressividade, mas a ter um outro olhar. Por isso que eu tenho muito carinho pelo nome tio Flávio, justamente porque tem uma base, né? Foi um momento em que, na construção desse relacionamento, é que a gente consolidou esse nome. E eu falo sempre, Paulo, você é da área de educação, que Sim. relacionamento quando eu penso assim, meu maior patrimônio, na verdade, eu digo que os meus amigos são patrimônio, meus alunos são patrimônio, então o maior patrimônio que a gente tem, na verdade, é aquilo que a gente conquista, não de material. Lógico, a gente precisa do material, precisa, mas antes de começar essa live, eu fui fazer uma caminhada. Eu moro num hotel e Sim. nesse hotel tem uma quadra que não é usada porque não tem ninguém no hotel. Somos só 7 moradores e o hotel não está funcionando como hotel, né? Só como a gente aqui. E aí eu fui fazer a caminhada essa quadra dá para a rua. Ela é suspensa, mas dá para ver a rua. E eu estava pensando justamente sobre o que eu ia falar com você, sobre essa questão do propósito e solidariedade. E aí eu olho lá para baixo e vejo 3 pessoas abrindo o lixo, catando alguma coisa dentro do lixo e fechando o lixo. Eles estavam de máscara, eram 2 mulheres mais velhas, pelo que deu para ver, e um rapaz. Esse rapaz com um blazer, bermudinha. E aquele cenário ali me chamou muita atenção, justamente no momento em que eu estava caminhando, e a caminhada é tão boa, porque eu tenho criado projetos durante as minhas caminhadas aqui. E aí me veio à cabeça, eu vou até pegar aqui, que eu até abri para poder falar, porque você me perguntou uma coisa e eu estou totalmente desviando, mas foi uma poesia do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira morreu em 1968. E olha só, Sim. tem uma poesia chamada O Bicho. E essa poesia, ela sempre mexeu muito comigo e me incomodou, porque ela fala assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando lixo entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. E aí ele fala: o bicho, meu Deus, era um homem. E aí eu comecei a olhar para aquela cena ali e comecei a pensar assim: será que há alguém que não se incomoda com isso? Será que há alguém que, vendo uma cena daquelas, não se incomoda em que há alguém que dependa, não tem problema nenhum depender do que está no lixo, né? Há catadores de lixo que têm uma função, uma profissão digna. Mas será que naquele momento em que eu vi aquelas pessoas com aquela máscara no frio, será que a gente não se incomoda com questões desse tipo? E aí eu comecei a pensar um monte de coisas do tipo, a gente não está vivendo só como bichos, e aí o bicho eu vou falar com muito respeito aos animais, mas como impulso primitivo mesmo, né? A gente não está vivendo como esse impulso primitivo só na sociedade. A gente está vivendo, inclusive, nas redes sociais, né? Que está dentro da Sim. sociedade, mas que eu digo no lidar, porque a rede social nos esconde um pouco ao passo que nos revela. Tem 2 assuntos aí, né? Mas a gente está tão pesado, a gente está tão carregado de ódio, né?
E o momento realmente é um momento muito difícil que a gente está vivendo. Então, o que nos coloca à prova é justamente a gente se rever. E quando eu falo do tio Flávio, pessoa, eu tenho feito muito essa questão da revisão própria, sabe? De pensar o que é que eu vim fazer aqui, e a gente fala de propósito, porque quando a gente fala, por exemplo, dos projetos que nós temos pelo Tio Flávio Cultural, eu resolvi fazer a live no Tio Flávio Cultural para falar um pouco dele, pedir autorização agora aos gestores Sim, para que eu pudesse entrar pelo Tio Flávio Cultural. No Tio Flávio Cultural, quando a gente vai a um presídio, por exemplo, eu comecei a pensar isso agora, eu não vou para me conectar com o mal. Lá tem pessoas que foram presas pelo mal que fizeram, mas a gente não entra para sim. conectar com o mal. E aí, juntando tudo isso, olha que interessante. Pega uma frase do Gaiarsa que eu fiquei encantado, que Nossa, que bom. o mal, ele é raridade. O Gaiarsa falava que o mal é raridade. Então, eu estou encantado com essa frase justamente porque eu estou tentando entender essa questão do bem e do mal, do caráter, para que a gente possa entender. Ontem eu estava ouvindo muito Cortella, para entender essa questão do caráter, né? Que o caráter, Aristóteles fala que o caráter ele é algo que não muda. Mas o Cortella está falando que o caráter é questão de escolha. É você descobrir caminhos, é você acordar a tempo, né? E aí a gente fica pensando justamente sobre as possibilidades que a gente tem de acordar a tempo, porque quando a gente faz um projeto social, a gente não vai só para acordar o outro. É muita pretensão nossa, né? Querer acordar o outro. Eu estava vendo um dia desses o mito da caverna, e aí Nossa, ia te perguntar agora, acredita? uma pessoa comentou sobre o mito da caverna, falando assim, gente, será que estágio que a gente está? Será que a gente está lá acorrentado, olhando para a parede, com uma corrente no pescoço? Ou será que a gente já está na caminhada? Para quem não conhece o mito da caverna, É, eu assisti pelo Neurovox é, o, o, ele falando sobre o Pedro Calabres, né, falando sobre o sim, mito, e ele colocando ali, porque há várias versões, apesar de que está na República, né, no sim. livro de Platão, mas aí a pessoa falando assim, é muita pretensão nossa a gente achar que a gente já está vendo o sol, né? É muita pretensão falar assim, É, eu estou vendo o sol e ninguém está vendo. Eu não sei, às vezes eu estou vendo só a fogueirinha e estou achando que já é o sol, e que o sol ainda há de brilhar, né? Ainda há de isso. acontecer. E aí eu vou fechar essa pergunta que você fez. O tio Flávio é um professor. Por muito tempo eu ficava muito resistente em me admitir como professor, porque eu acho professor uma palavra tão. É uma profissão tão nobre, mas tão nobre que eu não me sentia na grandeza disso. Quem foi meu aluno no início sabe muito bem disso. Quando as pessoas me chamavam de professor, eu corrigia. Eu estava em sala de aula, mas eu achava que eu não era digno de ser chamado de professor. Eu estava ali. E aí depois eu descobri que, na verdade, o professor é justamente aquilo, que não é aquele que leva toda a sabedoria, né? Mas é aquele que vai aprender todos os dias. Ontem eu errei, hoje, conversando com uma pessoa, quando eu fui pegar um material de doação aqui na recepção do hotel, eu falei uma coisa que eu falei assim: deixa eu refazer. Olha a minha fala. Deixaram umas doações aqui e eu falei assim, olha, o lado bom da pandemia é que as pessoas estão fazendo uma limpeza em casa. E depois eu falei assim, não, peraí, eu falei errado, deixa eu consertar aqui, ainda bem que eu tenho tempo para consertar. Não há lado bom da tragédia, né? Não há lado bom de uma guerra, né? Como diz É. a Duda Salaber, eu aprendi isso com ela. Não há lado bom de uma guerra. Então eu vou refazer a minha fala aqui. Olha, que bom que eu recebi doações para serem encaminhadas para as pessoas que precisam. Mas não é que bom que foi feito isso na pandemia. E o tio Flávio Cultural, pode perguntar, porque eu vou longe. É interessante isso, tio Flávio, porque nós fazemos a campanha Biblioteca Solidária, sabe? E às Uhum. vezes eu vou pessoalmente apanhar os livros com um voluntário que ajuda a transportar. E outro dia eu acho que eu vivi essa mesma sensação e depois eu me corrigi no carro com ele, porque ele foi meu aluno, né? Aí a responsabilidade ainda aumenta mais, né?
é, mais. de você dar um, vamos dizer assim, um contra-testemunho de tudo que você prega, vamos dizer assim. Eu gosto de viver o que prega e pregar o que vive. Não que isso seja algo religioso, mas é coerência mesmo. E aí, Lógico. nos entregaram um monte de enciclopédias antigas, livros rasgados, cadernos de crianças que foram utilizados, e eu pensei, poxa, e aí nós temos uma brincadeira, eu e ele, que a gente carrega as caixas de livro, né? Aí ele falou, professor Paulão, hoje é só academia, ou seja, só fazer exercício. Aí eu falei, eu fiquei assim, um pouco desapontado, porque a senhora estava limpando realmente a casa. Contudo, existe lá no fundo uma gota naquele oceano que é a solidariedade, né? Tio Flávio, eu Uhum. queria te homenagear com uma coisa bem simples. O troféu está aqui atrás, né? Simbolicamente estou te entregando hoje, né? Mas eu estou aqui com um pouquinho de feijão. Você, para mim, simboliza o feijão e o sonho. O seu sonho está levando, está alimentando muitas pessoas nessa cidade, no estado. Eu acompanho o seu trabalho e você é essa semente aqui, ó, de feijão que leva e realiza um sonho de acolher as pessoas. Então é uma homenagem simples, mas você está me ajudando a sair da caverna. Então, eu vejo as ações, os meus amigos estão lá, eu falei, eu quero estar lá também. A Juliana é do nosso movimento, a sua prima hoje. Isso. Eu a convidei para entrar na roda com a gente, porque ela é uma educadora e tanto. Então, É assim, verdade. você é o feijão e o sonho. A teoria, que é muito bom para um educador, mas também tem a prática. Educador é aquele que é educador dos outros, né? E para educar Uhum. os outros tem que educar a si mesmo, na minha opinião. Então, assim, Mas olha receba que essa homenagem do interessante. feijão e do sonho aí. Obrigado. Quando a gente fala de fazer o bem, uma vez eu vi alguma coisa falando assim, o fazer o bem é um pouco egoísta, porque quem sai ganhando mais somos nós. Então, o fazer o bem é um pouquinho egoísta, no bom sentido, né? E numa brincadeira. Porque isso não é. Aqui tem várias pessoas que são do Projeto Flávio Cultural também, e sabem disso o quanto que a gente aprende, o quanto que a gente ganha, o quanto que a gente rever conceitos. Eu nunca, há 6 anos eu lido com essa questão de levar o conhecimento, de trabalhar com os presídios, presídios socioeducativos. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Nunca passou pela minha vida. E hoje, por exemplo, a gente tem experiências que são experiências dentro dos presídios ou nos abrigos, né, nas casas de acolhimento. Hoje é o Dia Nacional da Adoção, inclusive. Sim. Há diversos grupos fantásticos fazendo trabalho para conscientizar as pessoas do que é, da responsabilidade que é uma adoção. E olha, o tanto que eu aprendo, tem um pessoal lá de Santa Luzia, chama Gada, eu vou até publicar o vídeo deles hoje lá no Tio Flávio Cultural, que são jovens, olha só, jovens que às vezes nem passaram por um processo de adoção, nem tem na casa alguém nesse processo, mas foram sensibilizados e trabalham essa questão da sensibilização. Eu demorei muito para assistir um filme chamado Extraordinário, eu assisti esse final de semana. Nossa. Não sei por que eu demorei muito, mas acho que tudo vem também no devido tempo. E quando eu vi aquele pai ali falando sobre o pai e a mãe, falando com aquele menino, né, com aquele capacete, eu vou tentar não dar dicas do O filme spoiler todo. todo? É, mas quando tira aquele capacete, o menino enfrenta uma outra realidade. Talvez a gente tem que sentir nem do outro lado, na sala que recebe aquele menino, mas às vezes também nós somos, com as ideias que a gente tem, a gente às vezes é um pouquinho aquele menino também, sabe? Porque quando você fala de adoção, quando você fala de valorizar o outro, quando você fala num mundo que está caótico, num mundo que está cada vez mais doente, você às vezes é tido como um chato, às vezes é tido como um xiita.
Então, o que a gente está trabalhando hoje é justamente que as pessoas tenham percepções diferentes daquilo que você falou. Solidariedade não se faz sozinho. Solidariedade não é algo que se faz sozinho. Eu não tenho como ser solidário comigo mesmo apenas. A solidariedade Hum. envolve gente. E o envolver gente é fantástico porque nós todos os dias descobrimos que a gente erra. O errar dói tanto, a gente comete Sim, erros que doem, mas a gente tem que aprender com eles e saber até voltar em alguns pontos que podem ser consertados, não é só não errar daqui para frente. Eu falo muito isso com os meninos que estão presos. Eu falo, olha, devolver o filho que você tirou para uma mãe, você não vai conseguir fazer. Então eu sinceramente falo, olha, não é esquecer o erro do passado, mas é pegar tudo aquilo que foi feito e você está construindo uma nova vida, é você construir essa nova vida com o aprendizado do erro, porque não tem como taponar, não tem como esquecer, né? Ele aconteceu. A família está chorando. Eu até falo isso para os meninos que trabalham com tráfico. Mas eu vendo porque alguém me procura. Eu falo, sim, sim. mas quem está chorando ali é uma mãe. E aquela mãe que está chorando pelo filho que fez aquilo, ontem à noite uma pessoa me mandou uma mensagem pedindo para conseguir uma vaga para um menino de 19 anos que estava ameaçando a mãe, a avó e precisava se internar. E hoje de manhã, não por minha interferência, mas por um grupo que nós criamos de instituições voluntárias, esse menino foi internado. Agora é rezar para que ele fique naquele processo ali. Ele foi porque quis e está lá, mas a gente vai aprendendo todos os dias. Então, o aprender, a solidariedade nos proporciona isso, né? Nos proporciona aprender que nós não somos perfeitos, que nós erramos. E uma coisa do mito da caverna que é interessante é que ele fala justamente o seguinte: olha, você não tem que ficar esperando olhar para aquele que está saindo da caverna e falar, meu Deus, eu estou tão distante. Olha para quem está um pouquinho mais à frente de você, vê como ele fez para se libertar das algemas, porque quando a gente olha para o Cortella, você fala, meu Deus do céu, eu nunca vou chegar lá, né? Você Nessa fica, sabedoria não. toda. E aí você fica frustrado porque você nunca vai chegar lá, mas olha para aquele que está assim, imediatamente à sua frente, para ver como que ele conseguiu se levantar daquela posição que ele estava há muito tempo olhando para a parede, né? Então, É. os projetos voluntários, eles são para nós um aprendizado. E a gente tem uma diferença de alguns outros projetos porque nós somos um movimento. A gente não tem finalidade lucrativa, a gente não tem finalidade partidária nem religiosa. As pessoas de todas as religiões podem fazer parte do Tio Flávio Cultural porque nós não trabalhamos com a religiosidade. É, Isso é encantador, né? Isso e é é legal. eu como assim fã do Gandhi, o Gandhi tinha um conceito na Índia que era criar um ashram, não sei se é assim que fala, tá? É, Uhum, que era um lugar onde as pessoas podiam morar e podiam morar hindus, cristãos, muçulmanos, islâmicos, né, budistas, independente da crença. O importante é que a regra do ouro fosse praticada. E quando eu olho para o tio Flávio, que eu conheço algumas pessoas, Lívia Horta, o próprio Davi, alguns, uhum. a Juliana, e eu vejo, cada um tem o seu registro. E eu tenho um sonho, sabe, tio Flávio, junto com. Já falei com o Léo também, do Mano Down. Quem sabe a gente conseguir fazer um show em BH que chamasse Solidariedade, que a Uhum. gente conseguisse criar um evento para não só mostrar o que é feito, porque o Luther King ele tem uma frase que me impacta muito. O mal só cresce porque os bons são tímidos, né? E realmente, Uhum. quando a gente vai falar do movimento da gente, a gente fica tímido, né? É melhor E eu falar tenho muito é melhor disso falar do realmente. outro, né? Eu te Eu estava acompanho e vejo, eu tava né? falando com a Larissa Carvalho, que é da Globo. A gente criou amanhã vai o primeiro episódio do Poemia, que são poemas gravados por pessoas diversas que nós convidamos. E aí eu falei com a Larissa assim, Larissa, eu sou extremamente tímido para divulgar as coisas que a gente faz. E ela falou assim, deixa que eu divulgo. Pode deixar que eu divulgo por você. A, a,
A gente E tem, às ela vezes a faz uma gente experiência de maternidade linda, né? fantástica. Em setembro ela vai receber o troféu Mulheres Educadoras. Era março. Só que aí o que, que aconteceu? Chegou a pandemia, era no dia 31 de março, aí nós tivemos que adiar para setembro, com a entrada da primavera. Aí a Larissa é É, uma delas. não, mas a Larissa é fantástica. A É, o gente tem em trabalho. Minas Gerais pessoas fantásticas, a gente tem no mundo pessoas fantásticas. É Isso. aquilo que a gente fala da questão da visibilidade do mal, né? O mal, ele é raro, por isso que ele está mais visível, por isso que ele está mais estampado, porque ele é raro. O Gaiarsa fala que se por um acaso Sim. o mal fosse comum, ele não seria estampado nos jornais, seria estampado o bem, né? Então a raridade é que vai para as notícias. Então, quando a gente fala dessas questões todas, Paulo, da gente pensar um mundo mais solidário, a gente tem diversas possibilidades nesse pensamento aí. De você se entender como parte do mundo é princípio de cidadania. O que é cidadania? É você Sim. entender qual que é o seu papel aqui. E aí, quando a gente fala de escola, o filme Extraordinário, ele é extraordinário justamente porque a gente vê assim o papel de cada um dentro do processo, né? E eu achei fantástico uma amiga que me indicou esse filme. Ontem ela mandou mensagem para mim no final de semana, falou assim: "Ah, assiste o Extraordinário que você vai gostar". E eu já tinha ouvido falar muito do Extraordinário. E aí quando eu vi aquela mãe e o pai sentado com o filho e o filho que fazia o bullying e aquele filho já arrependido, olha só como é que é a questão de caráter, que a gente fala que o caráter ele pode mudar, ele pode, né, ser Sim. moldado. E às vezes, olha só, sentado ali estava o pai e uma mãe querendo assumir, criar desculpas para aquela criança, para encobrir aquela criança e a própria criança querendo se revelar de um caráter diferente. Mas a minha amiga falou uma coisa que eu achei fantástico. A minha amiga falou o seguinte: tio Flávio, meu filho mais novo assistiu e ele não entendeu por que, que as crianças riam do rostinho da criança. E eu falei, olha que interessante, eu vou levar esse filme para assistir num abrigo de crianças para ver qual é a reação deles. Porque às vezes as crianças elas estão tendo menos a reação de desprezo do que nós, que já fomos acostumados com uma sociedade de que há padrões, né? E É. a gente tem que ter aqueles padrões. O aceitar opiniões dos outros é muito difícil. Ô, É, tio Flávio, eu tenho uma pergunta para te fazer que ela me incomoda já há um tempo. Por quê? Eu trabalhei com crianças de rua, né? uhum. Na rua, na época era pastoral do menor, depois virou pastoral da criança, né? E, e também visitava os presídios junto com alguns voluntários, né? E aí, tio Flávio, a gente era encarado como alguém dos direitos humanos, já tinha aquele rótulo, né? Porque Aham. a gente conversava com quem é, ninguém conversava. Você já viveu esse rótulo de ser chamado assim de sonhador, de isso aí não tem conserto, mas tem esse rapaz que vem aí, esse senhor, esse grupo que vem. Eu tinha muita curiosidade de te fazer essa pergunta. Tenho, né? É interessante que quando alguém chegou para mim uma vez e falou assim: engraçado, você fica aí fazendo trabalho com presídio, com preso, por que você não faz trabalho com criança? Eu falei: eu faço. Por que você não faz trabalho com idoso? Eu falei: eu também faço. Por que você não faz? A possibilidade de estar no Tio Flávio Couturé é tão gostosa porque eu não vivencio todos, tá? Tem gente aqui que está na Sim. live que conhece mais da população de rua do que eu próprio, porque tá lá na linha de frente, fazendo trabalho com. Tem gente que faz trabalho de artesanato com moradores de rua, e olha que legal. A gente discute muito, a Silvia estava aí, eu não estou conseguindo ver quem está entrando, porque realmente eu não tenho essa Ah, tá. capacidade Vamos de registrar associar aqui. tudo, não. Mas a Vamos Silvia que está registrar aí, da aqui. 98, Sim. ela fala, a gente discute muito sobre essa questão de dar o peixe e ensinar a pescar. A gente tem momentos que a gente precisa realmente dar o peixe, e esse peixe é necessário, porque as pessoas precisam se alimentar. Então, agora, inclusive, que as pessoas estão precisando muito, a gente tem que entregar o peixe. Mas a gente tem que se preocupar muito com a questão de ensinar a pescar.
Eu estava conversando. A Silvia está aí também, ó. A Então, Silvia, manda o Dani. papo. Isso. Juliana É, entrou, a tem o Gabriela, que Morales, tem um tanto trabalha de gente boa. com adolescentes em vulnerabilidade, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, está aqui também. Então, assim, aqui já tem gente de várias áreas, né? Tem a Andréia, que trabalha com população de rua, tem Feijãozinho para várias cada um. pessoas nos representando. E aí quando a gente fala dessa questão assim de você está trabalhando com presos, na verdade eu já entendi muito bem isso para mim e eu não preciso de permissão de ninguém para poder fazer isso. Eu trabalho com É, gente. Ainda não isso. consegui, eu não trabalho em ONGs de animais ainda porque não tive oportunidade, tá? Mas eu trabalho com gente. Daqui a pouquinho eu vou ampliar isso quando a gente começa a trabalhar com animais, com seres vivos, né? Esse é o grande Isso. negócio da gente. Então, se a mulher é prostituta, se o cara está preso porque cometeu um erro, eu não sou conivente com o erro dele, de forma alguma. De Mas jeito eu nenhum. quero ali trabalhar com ele para que ele possa pensar naquilo que ele fez e continuar para frente. E aí, quando eu falo de ensinar a pescar, a gente estava conversando num grupo de pessoas, eu faço parte da Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado, que é a FEBAC, que coordena todas as APACs do Brasil. As APACs são um modelo de cumprimentos de pena para De adultos, né? restaurativo, né? Condenados, exatamente, Isso. diferente. E aí as pessoas falaram assim, a gente podia aproveitar o momento em que a gente está com os presos estão sem visitas, e a gente podia colocá-los para poder fazer produção de máscaras, e é o que está acontecendo. Em cidades do interior, eles estão saindo para reformar hospitais, é, Passos, que aconteceu isso. Em Frutal está tendo muito trabalho externo também, dos presos fazendo higienização de ambientes públicos. E aí eles falaram, a gente podia aproveitar para colocar os presos para poder fazer alguma coisa nesse momento, como máscaras. E aí eu fui e levantei justamente essa questão da gente trabalhá-los agora, esse momento, mas também trabalhar o olhar do futuro, né? Deixar alguma coisa com Isso. eles. Um Não é legado, simplesmente né? faz máscara, faz máscara, faz máscara, faz máscara, aí fez máscara, entrega máscara e pronto. Então, como a gente tem aqui a RAI, que é do projeto que a gente tem no Tia Branca, e vi que o Duda entrou aí também, é um grupo parceiro, que é do Movimento Eleva, que também faz parte que trabalha lá no Tia Branca, que é um albergue para 400 homens. Eu acho que quando a gente vai lá e a gente leva algo a mais que o alimento, porque o Tia Branca é um albergue e recebe 400 homens por noite, eles dão o alimento, dão a cama, dão o banho, dão o café da manhã, dão o jantar, nós levamos algo a mais. Nós levamos o alimento da alma. Então, quando as meninas, porque a maioria é menina e voluntariado, a maioria é mulher, acho que as mulheres elas são bem mais evoluídas, né? Eu acho que as Isso. mulheres evoluíram mais. Então, por isso, elas conseguem fazer mais voluntariado. A gente senta lá, Paulo, com eles e a gente vai conversando ao passo que se faz um artesanato. E isso é Sim. fantástico, porque não é simplesmente fazer um artesanato para vender amanhã ou para aprender. Ele pode até aprender para vender e ganhar dinheiro, mas ele também está naquele momento, como uma voluntária falou para a gente, sendo visto. Eu escrevi no jornal hoje em dia sobre isso, esse caso que me chamou Percebido, muita né? atenção. Acolhido. Um desses rapazes que morava na rua, ele frequentava o Tia Branca, e aí um dia eu estava internado, tive uma hepatite, e aí quando eu vi no meu celular, um ex-aluno me mandou uma mensagem falando, tio Flávio, eu estou com um rapaz aqui atendendo ele no Centro Pop, e ele tem uma voz muito bonita, ele é morador de rua, e a gente queria conseguir um curso de locução para ele, consegue um curso? Aí eu peguei o Pedro Seixas, que é da Beth Seixas, que é a melhor escola que tem Sim, de sim. locução. Aí eu mandei ao Pedrão, me ajuda aí. Olha, eu não tenho amigos donos os meus amigos são donos do bem, sabe? Que não tem, Isso. é amigo de fulano, é amigo de ciclano, não. Os meus amigos são pessoas que compartilham das mesmas dores. Isso é compaixão. Compartilhar Compaixão. das mesmas dores. São empreendedores, né? Empreendem apesar das É, dores. isso. E aí foi justamente que ele falou assim, então beleza, então já tem uma turma funcionando, eu não vou conseguir encaixá-lo. Eu vou dar aula para esse rapaz.
E aí o Pedro deu aula para ele formou, e Personalizado. aí, e aí um dia eu avisei para a Rai e para os meninos do projeto que eu iria lá para fiscalizar. Isso. Mentira, não vou fiscalizar não, para poder ir visitar o projeto, Mentorar, né? apoiar, né? Na verdade, é porque são 80 projetos, eu não consigo estar presente. E Não eles tem me cobram jeito, para que é. eu estivesse presente, e eu fico. Cobrança para mim é a pior coisa que existe, sabe? E aí eu fico naquele negócio de eu tenho que ir. E aí esse dia eu fui. Aí quando eu cheguei lá no albergue, esse rapaz estava me esperando. Ele ficou sabendo que eu ia e estava me esperando. Ele começou a trabalhar porque o Pedro Seixas indicou ele para um trabalho, não como locutor, mas começou a trabalhar. E ao trabalhar, ele conseguiu alugar um barraco lá em Contagem. E aí ele falou assim: eu estou te esperando aqui justamente porque eu tenho que ir embora para Contagem. Eu vim só aqui te agradecer e falar que eu dedico a você esse certificado. E aí eu falei com a minha voluntária, falei: olha, eu não me vejo, né? Sinceramente, eu não me vejo. Sabe por quê, Paulo? Porque se fosse alguma coisa custosa, tudo bem. Mas não é você pedir um favor para uma pessoa e a pessoa pode falar não. Aí ele foi, e aí E o eu não falei, já é mas você está nosso, gostando? né? E o Você está não gostando já de é morar nosso. sozinho? E olha a resposta Hum, dele, por isso que eu falo que a gente aprende todos os dias. Você está gostando de morar sozinho? Ele falou assim, tô. Você morar sozinho? Não, tô gostando de morar na sua própria casa, né? Morava na rua. Ele falou, tô. Lá tem muito pernilongo. Aí eu falei, compra um spray, né? Para poder matar os pernilongos, um inseticida. Ele falou, tá, vou comprar mesmo, porque lá tem muito. Mas vai ser no próximo salário. Olha que coisa. Para mim, é, ter R$ 10 para ir no supermercado é fácil, né? Mas eu não sim. consegui me colocar no lugar dele, que tem o salário, né, contadinho e que já está ótimo de ter o dinheiro para pagar o aluguel e ele não tem condições de comprar um inseticida. E aí eu falo para os voluntários uma outra coisa, Paulo. Nem sempre você tem que comprar um inseticida, tá? Porque às vezes o dar também não ajuda, sabe? A gente tem que Sim. saber até onde que o doar, ajuda. É. Nos abrigos a gente sempre fica com muita pena dos meninos, porque os meninos não têm, né, família, não moram com a família. É uma situação, olha, se você for pensar na compaixão, é triste saber que uma criança de 7 anos tem pai e mãe e não pode morar com esse pai e com essa mãe. E às vezes ele chora com saudade da mãe, que o maltratava, que não o alimentava, mas ele provavelmente não vai voltar para essa mãe. Só que É a quando eu começo a narrativa do entupi-lo de abandono, né? coisas, É. quando eu começo a entupi-lo de coisas para poder, tadinho, mora no abrigo, leva roupa, eu quero uma bola, aí leva a bola, a gente queria um sorvete, aí leva o sorvete. Quando ele sair aos 18 anos e ele falar, eu quero, ninguém mais dá, porque ele não está no abrigo mais, ele está sozinho, por Sim. conta própria. Então a gente não está educando esses meninos para que eles É, possam sair dos abrigos. é preciso lidar com outro tipo de ausência, né? Eu tio Flávio, aquela pergunta que eu estava querendo fazer, que é, sempre me incomodou, né? O solitário e o solidário. Só muda uma letra. Solidário é Uhum. aquele que doa e o solitário é aquele que quer ter. Como é que você está encarando esse período da pandemia? Muitas pessoas estão ficando em casa e mais solitárias, né? Enquanto elas podiam, em casa, fazer algo para ajudar, por exemplo, o Flávio Cultural, né? Outras instituições, né? Como que a gente pode dar esse passo de trocar o ter de ter pelo D de doar? Olha, ficar sozinho não é ruim, não. Eu gosto. É, Sentir solidão é triste. isso. A gente criou agora, eu mandei quinta-feira o primeiro vídeo, que foi um vídeo explicativo, foi gravado por mim, e eu mandei para os ILPIs, que a gente chamava de asilo, né? ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. A gente conectou Sim. com 18 e a gente está mandando vídeos gravados por pessoas que fizeram um poema ou uma mensagem. A gente vai mandar 2 por semana. Por quê? Porque a gente identifica, quando a gente vai fazer o trabalho nas ILPIs, que aquelas pessoas que estão lá, por mais que tenham familiares, elas vivem a solidão. E o viver a solidão, às vezes às vezes não, é diferente de estar sozinho, né?
Eu aqui em casa estou sozinho e principalmente estou sozinho por opção. Então isso é fantástico. Eu preciso ficar sozinho. Esse é o seu Amanhã eu vou desligar minha espaço. internet para estudar. Olha só, eu preciso ficar sozinho. Eu preciso Sim, pensar sobre isso. Agora, imagina você, e eu não vou falar só eu vou falar de uma experiência própria, tá? Minha, com a minha sim, mãe, sim, que a gente tenta se resolver nessa situação aí, porque antes da pandemia eu viajava todos os dias. Eu não ficava praticamente em Belo Horizonte. E quando ficava, a Gabriela tá aí, sabe disso, é palestra manhã, tarde e noite. Um dia a Gabriela, que era de um sócio educativo, diretora, ela me mandou uma mensagem falando: tio Flávio, agora eu estou numa semi-liberdade, queria que você viesse aqui, mas a gente sabe que você é difícil. Eu não quero ser difícil, não. O difícil parece aquele, sabe? E isso é um trabalho meu, viu? Quem está aí me conhece, eu sou leonino. Eu não sei se há sim. alguma. A astrologia não é tida como ciência, mas pode ser que influencie alguma coisa. Eu trabalho Aponta muitas caminhos para questões a em mim. leitura do autoconhecimento, É, né? eu trabalho muitas coisas em mim em relação a essas questões, até de vaidade, porque vaidade. Quem está à frente, né, Paulo? Quem está falando numa Sim, palestra, ou está num jornal, está numa rádio, sofre muito dessa questão da vaidade. E quem diz que eu não tenho vaidade? Uma vez eu ouvi o Karnal falando e foi fantástico. Ah, você ficou muito vaidoso com as mídias que agora se abriram para você? Ele falou que nada. Eu já era vaidoso desde quando eu nasci. muito antes, né? Não foi a mídia que me fez vaidoso, sou eu. E são questões que nós temos que lidar com elas, né? Todos os Então, a dias, a cada solidão minuto. a solidão que eu falo, por exemplo, não é só daquela idosa que está lá no asilo. É da minha mãe, que eu, ao viajar, e ela me dando a permissão para isso, que quando eu ligava para ela, ela falava: que bom, você está fazendo um trabalho legal, bonito. Mas eu viajava e eu ia para a casa da minha mãe uma vez por mês. Eu tive que acordar a partir do momento em que, em outubro, a minha mãe teve um apagão e ficou alguns dias sem nos reconhecer. Aí é que eu acordei para a possibilidade de que, se por um acaso a minha mãe ou eu tivéssemos Alzheimer, a gente talvez não tivesse falado aquilo que a gente deveria ter falado um para o outro, né? Então, o que eu sempre falo nas palestras é justamente o seguinte: não deixa para amanhã, não. Fala hoje mesmo. Olha, estou vendo alguém mandando, saudades, foi seu aluno. Isso é gostoso, sabe por quê? Porque, Sim, sinceramente, não me interpretem mal. Quando a gente fala de morte, eu até parei de falar um pouquinho sobre finitude, porque as pessoas ficam assustadas, e esse é um momento difícil de falar sobre isso, quando a gente vê é. estampado o tempo todo 1.000 pessoas, né, morrendo. 22, né? É muito pesado. E aí a gente tem que pensar que não são 22.000 pessoas, né? Mil. Mas são vinte e São. duas mil histórias, É, familiares e por aí vai. Mas quando a gente fala em finitude, a gente começa a perceber o nosso papel hoje. A finitude, o entender que nós vamos morrer, não é ser pessimista, não, é ser realista. Mas eu não quero morrer hoje. Mas, e se for? Eu não quero deixar para trás a possibilidade de ter te agradecido, por exemplo, não só por um prêmio, mas por toda a dedicação de carinho que você tem por mim. Eu não quero deixar de sim. ter agradecido as pessoas eu não quero ter deixado de fazer algumas coisas que eu poderia ter feito, sabe? Então, outras a gente tem que saber o limite também, Paulo, porque às vezes a gente se frustra dentro da área social porque a gente tem limites e tem um limite que é nosso e o limite onde começa o do outro, a decisão do outro. Mas Sim. o solitário para o solidário é questão de clique, é questão de mudar a percepção de vida, é questão de entender a vida de uma maneira diferente. E eu acho que as pessoas têm que passar por algumas situações, talvez. Eu nunca fui preso para poder precisar ir a um presídio. Eu não tenho Eu também ninguém da não. minha família que foi preso. Eu nunca tive nenhuma. Ninguém da minha família tem uma doença rara para eu poder abraçar algumas causas. E ficar extremamente feliz em conhecer aqui em Belo Horizonte uma instituição chamada Adora, ou Manudal, ou Viva Down, ou outras diversas. Mas muitas vezes a gente só acorda quando a gente passa por um processo. Então, quando você passa por um processo de ter alguém preso, você acorda para a questão.
Quando você passa por um processo de sofrer um câncer, você passa por aquilo. A gente é privilegiado muitas vezes, e também não me entendo, né, errado nessa palavra privilégio. O privilégio, sim, eu tenho muitas coisas, né? Eu tenho muitas coisas, me faltam várias, mas eu tenho muitas coisas, e eu digo coisas materiais, logicamente, mas eu digo coisas que me foram construídas, né? Sim, Que são um privilégio, que me dão a possibilidade de fazer, sabe o quê? De olhar para o outro. Eu acho que o perfeito. privilégio, ele é justamente isso. É a possibilidade que você tem de ter um olhar para o outro. O que adianta de ser privilegiado sozinho? Então, É, olha as minhas riquezas, né? Que é. maravilha. Tua Então, o lista. grande negócio é justamente isso que você falou. É da gente descobrir aquela palavra altruísmo. O altruísmo é Isso. você querer o seu bem. Você quer o seu bem, lógico. Olha, se a pessoa não quer o seu bem, ela não pode querer o bem do outro. Ela tem que se entender primeiro. Então, querer o seu bem para poder querer o bem do outro, né? Tio Flávio, assim, dentro do programado nós temos 5 minutos. Então, vamos para os Po- agradecimentos finais, né? Podemos abrir outra se você topar. Mas assim, é, o silêncio, ele é, vamos dizer assim, a oração da alma, né? Você falou de ao mesmo tempo gostar de ficar assim com você mesmo e depois impactar no trabalho social. Eu queria que você falasse um pouco desse propósito que te moveu para criar e todos os dias, né? Porque uma coisa pode ser um impulso, mas depois tem que ter disciplina e autodisciplina para tocar os projetos e deixar um recado aí para os professores, educadores que também estão com a gente. Te informo, essa gravação nossa depois vai para o canal do YouTube que chama O que as escolas podem aprender, tá? Ah, ótimo. Tá bom? Isso é É ótimo, o porque nosso. a gente atinge professores que é fantástico, né? Que merecem Isso. a nossa reverência o tempo todo. E você, como professor, assim, então, qual foi a sua maior inspiração, o seu propósito para gerar esse movimento, essa rede de solidariedade? Antes de falar isso, você provocou essa questão do professor. Eu estava no Twitter hoje e eu vi uma pessoa falando que a maior alegria dela é que a maior parte dos professores que ela teve na vida o seguem no Twitter. A maior alegria é significativo isso aí, é simbólico, né? Sim, Ela falou justamente, olha, ser seguido por meus professores, aqueles que foram a base da minha construção, para mim é algo simbólico. Então, olha, eu já defendi professores de várias e várias maneiras. Hoje eu defendo na plenitude do professor, sabe? Eu vejo aí vários e vários profissionais que fazem tanto com tão pouco de recursos financeiros e materiais, mas tanto com tanto que tem de garra, de motivação, sabe? Então, a gente tem aqui em Belo Horizonte um projeto que é da Dom Helder, a faculdade, chama Ecodom, e eles conectam diversas escolas públicas e estaduais, e aí eu visitei várias o ano passado dando palestras, e olha, a gente se encanta com aqueles meninos que abraçam uma ideia, com uma professora, um professor que abraça uma ideia de pensar, de querer mudar, né, dentro daquela possibilidade. Quando as pessoas falam assim, você não vai conseguir mudar o mundo. Olha, o primeiro mundo que você tem que mudar é o seu olhar. É o primeiro mundo. Então, quando você muda a sua maneira de ver as coisas, o mundo já se muda, né? Já muda para você. E o segundo é o seguinte: você vai impactando pessoas. Você vai sensibilizando pessoas. E as pessoas ficando sensíveis, elas não fazem as coisas só porque elas são sua amiga. Elas fazem porque acreditam. Então, o isso. nosso principal legado como professores é sensibilizar pessoas para que elas entendam. Tem uma frase do Cortella que é o seguinte: deixa eu resgatar aqui. Ele fala que não, a gente não deveria falar assim, pense isso. Não fale pense isso. Fale pense nisso. Porque eu pense isso, eu estou te dando o meu pensamento para você pensar. Mas o Isso. pensar nisso é o pensar na questão, né?
Então a gente tem que aprender o tempo todo justamente com essas possibilidades que a vida nos dá. E a vida nos dá possibilidades, Paulo, não é só numa comunidade, numa favela ou em lugares de vulnerabilidade. É em casa. Hoje eu entrevistei na Rádio CDL um juiz de violência doméstica. Olha o tanto de casos que a gente está tendo de violência domésticas por aí. Olha o tanto de Sim. casos de violência doméstica que existem, e não só na pandemia, né, que as pessoas estão mais próximas, mas todos os dias, e que às vezes não é Comunicação nem de não colocar a violenta, mão. né? É, Comunicação não é violenta em casa. essa violência não é nem de colocar a mão, mas quando você subjuga o outro, quando você acha que o outro é menor que você, isso é a pior violência que tem. Sim, Eu fico imaginando quando a gente. E a gente tem que se policiar nisso, o porque a tempo gente fala assim, todo. eu não cometo violências, né? A gente comete violências. Um dia me Sim. chamaram de um abrigo porque os adolescentes estavam já na pandemia, dentro da casa lá por muito tempo, e aí a gente tinha que sensibilizar os meninos porque eles não podiam sair. E uns falavam em suicídio porque não estavam aguentando mais ficar dentro da casa, e os meninos que passam por um processo de retirada da família, ali na cabecinha daqueles meninos tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. Tem. Eu tenho minha mãe para chorar, eu tenho meus amigos para chorar, eles estão numa casa em Sim. que são estranhos. E aí eu fui com um discurso armado. Eu falei assim, ó, eu vou mostrar para esses meninos tudo que tem aqui nesse mundo. Olha, fulano sofre, fulano sofre, fulano sofre. Você está sofrendo aqui dentro da casa com comida. Quando eu cheguei lá, eu levei um baile tão grande, porque não é desse jeito que você tem que abordar. Não é falar, tá vendo um monte de gente tá sofrendo, né? E aí É, eu fui lá, quando eu cheguei, eu vi que os meninos estavam dentro daquele momento ali, eles estavam externalizando algo que qualquer um externaliza. E às vezes o suicídio, não sei, eu tenho um livro aqui sobre o suicídio. Olha só, eu vou recomendar esse livro, acho que vai cair a live daqui a pouquinho, né? sim. Eu vou recomendar esse livro, que é esse aqui. Esse Qual? livro, ele não é só para as pessoas que trabalham com suicidas, não. Ele é para qualquer pessoa que queira entender a vida. Então, isso aqui é extremamente importante para a gente entender a vida. Quando a pessoa comete um suicídio, ela, na verdade, ela está querendo fugir de um problema, não para se matar, e ela espera que, ao cometer o suicídio, ela tenha a possibilidade de voltar. Ela não acha que vai acabar. Ela espera que, quando eu faço esse ato, você se arrependa do que você fez comigo, Paulo, e venha de uma maneira diferente, e aí a nossa relação vai ser feliz para sempre. E, infelizmente, muitas vezes não dá. Então, para a gente poder fechar, eu queria falar com vocês aqui, primeiro, da alegria de poder compartilhar. Essa é a segunda live que eu faço, porque eu não tenho muita. Eu ainda não tenho muita habilidade para as lives, eu estou aprendendo. Ô, tio É, Flávio, mas olha, eu quero te pedir um favor. Coloca a sua equipe para te ajudar, porque você precisa. E você precisa ir mais além. A gente estava. Essa semana eu vou dar uma palestra contratada Pedido, por hein? uma empresa para 1.200 pessoas. Aí, quando hoje me falaram, eu pensei que fosse uma reunião para 40 no Zoom. Aí falaram assim: vão ser 1.200 pessoas que estão no Paraná e em São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu, 1.200 pessoas à distância? Eu não sei como Sim, é que é, porque o estar próximo é tão gostoso, a gente está tão muito acostumado, né? bom, muito bom. Mas. Olha, o que eu deixo aqui para todo mundo, que eu tenho aprendido, é que a solidariedade transforma. A solidariedade transforma não porque você é bonzinho e vai fazer o bem ao outro, é porque primeiro você se alimenta, primeiro Sim, você cria energia, você vai levar muito tapa na cara, você vai ver muita muito. dor. Eu não sei se a Gabriela está aí ainda, mas eu fui dar uma palestra no Sócio Educativo em que eu falei uma palavra lá que eu usava naturalmente nas minhas palestras, vou citar essa palavra aqui pedindo licença a todos, que é desgraça. Eu falava desgraça o tempo todo como faz parte do meu vocabulário, fazia parte do meu vocabulário. E aí um agente socioeducativo chegou para mim e falou, tio Flávio, por que você não para de falar essa palavra? A Gabriela está aí, ela que me levou para dar essa palestra. E aí eu fui, pensei assim, gente,
qual que é a diferença que faz dessa palavra na minha vida? Ela vai fazer falta? Não vai. E aí eu fui ouvir a monja Coen falando, né? Você pode evitar? Isso, Evita. Tem uns palavrões que eram libertadores, né? Eu vou achar a libertação de outra forma, né? Eu vou achar, quando você falava um palavrão, às vezes te libertava. Eu vou achar outras formas libertadoras, e há várias, né? Para trabalhar a raiva que a gente tem. Então eu fiz um curso agora de inteligência emocional, de graça, nesse momento da uau. pandemia. É, E tem aí muita coisa boa. e aí faz a gente se enxergar um pouco mais também, né? Porque a gente precisa disso. Então o que eu falo para as pessoas e para mim, porque eu tenho que ouvir isso o tempo todo, é que ninguém é melhor que ninguém. A gente está numa condição humana, somos humanos. E uma coisa que eu aprendi no Neurovox pensa o seguinte, daqui a 150 anos, nenhum de nós vai estar aqui nessa terra. Olha só que pesado isso. Parece que o mundo vai dar uma descarga, desculpe a expressão, mas É, parece que o mundo vai dar uma descarga e nós todos vamos embora. O que você está esperando para fazer do seu dia um dia feliz? O que você está esperando isso. para fazer do seu dia um dia útil? Né? Porque tem dia, domingo não é dia útil. Pergunta aí para a Renata do Amor que Cura. Pergunta para as meninas Isabela do Amor que Não Se Mede, que está aí. Pergunta para as pessoas se domingo não é dia útil. Quando eles vão lá entregar sopa para moradores de rua, quando vão visitar famílias oncológicas, pergunta se os dias não são úteis. O dia útil, a Márcia que me indicou, coisa tá aí também, que me indicou o filme que eu falei, que é o Extraordinário. Eu citei o filho dela Extraordinário. aqui, o filho dela vai ser para mim agora um processo sociológico. Eu vou estudar o extraordinário dentro do abrigo para entender se as crianças têm a mesma visão que a gente, né, da diferença. Mas que a gente possa, então, Paulo, se melhorar cada dia mais, né? Isso aí é algo que a gente só consegue fazer se a gente admitir que tem erros, e muitos. Não se martirizar por isso. Hoje de manhã eu falei, tem uma psiquiatra que fala que nós temos um Hitler dentro da gente. É tão pesado você imaginar isso, que a gente tem um Hitler dentro da gente, né? Mas tem. E esse Hitler às vezes grita. E quando esse Hitler gritar, você tem que saber controlá-lo. Né? Às vezes você age de uma maneira primitiva, instintiva, preconceituosa. Ah, você é tão bonzinho, você é preconceituoso. Nós somos humanos. E dentro do Isso. humano há instinto. O que a gente tem que fazer, o que eu decidi fazer também com os meus amigos, é parar, às vezes, até com piadas. Sabe aquelas piadas de amigos? Que são. Essas Sim. piadas também reproduzem um pensamento. O Isso não imaginário, faz a né? gente. Parece que a vida está ficando ruim. Ah, você não pode falar a palavra X na palestra, você não pode falar uma piada. Não, há substitutos que você descobre maravilhosos. Então, Somos quando eu inteligentes, comecei. né? Vamos buscar outro meio Oh, de e comunicar. dizem que a gente usa tão pouco o nosso cérebro, né? Então que a gente Perfeito. possa driblar. Diz que o nosso cérebro precisa de musculatura. A gente precisa Sim. exercitá-lo. Dizem que para a É. gente exercitar, a gente tem que fazer coisas Neuroplasticidade. diferentes. É. Exatamente, neuroplasticidade. A gente precisa fazer coisas diferentes. Então, é justamente isso. Posso substituir uma palavra por outra? Posso. Então, vamos trabalhar o cérebro. Isso, inclusive, evita Alzheimer, Isso, né? isso. Então, que Eu a gente entrei agora aprenda. num curso de ginástica para o cérebro, muito legal. E ele tem me ajudado a entender aquilo que Sócrates falava, né? Sei que nada sei. É, Ah, isso aí é importante. no mundo acadêmico, né, tio Flávio, você que faz parte dele, às vezes tem muito pedantismo. Tem. E fala-se muito do que tem de fazer e poucos fazem o que tem para fazer. Recentemente eu estive numa escola e nós conseguimos, junto com a Polícia Militar, numa parceria, ProERD, você deve conhecer, Conheço muito e admiro demais. o ProERD nos convidou para ir numa escola onde tiveram 2 suicídios e nós recolhemos nessa escola 57 estiletes de autolesão. Olha só. Foi impactante. Porque. E aí nós fizemos uma campanha para ajudar a montar a biblioteca do Mano Dal,
É o projeto Ah, sim. Biblioteca Solidária. E agora nós estamos querendo fazer a geladoteca, que é o quê? Pegar geladeiras velhas, encher de livros e deixar. As pessoas podem pegar, não tem problema não. Se quiser reabastecer a geladeira, fazer aquela geladeira que era antes, só cuidava do frio, para esquentar a cabeça do povo Sim, com leitura. Aí, de sim. repente, né, pode ser uma ação aí Lógico, parceira, vamos trabalhar com pensar. artistas